O assunto desta noite, amados, é a galinha dos ovos de ouro da indústria religiosa erigida em nosso país. Quisera que o que vai ser dito aqui hoje fosse veiculado para o mundo inteiro. Há uma urgência da Igreja de Jesus em ouvir o que você vai ouvir. E eu quero desde já estimulá-los a adquirir o DVD e passar de mão em mão. Eu não estimulo pirataria, mas sinceramente, esta mensagem é de tamanha importância que, se você puder copiar por conta própria e distribuir entre os seus amigos, faça-o. Até porque a gente não produz DVD para fazer dinheiro, a gente produz para que a mensagem possa correr o mundo. Imagine você um edifício. Esse edifício se chama Teologia da Prosperidade. Se nós queremos derrubá-lo, nós temos que começar pelas colunas, por aquilo que dá sustentação a esse edifício. E eu vou trazer para vocês agora algumas premissas, algumas colunas de sustentação desta doutrina que, a meu ver, equivale a um câncer dentro da igreja. Infelizmente, o câncer se alastrou. Dificilmente você encontra hoje uma igreja no Brasil que não esteja sofrendo influência direta dessa teologia. É muito difícil. Mesmo igrejas tradicionais, reformadas, acabam aderindo, porque a demanda é muito grande. Parece que as pessoas querem ouvir isso. Então, a primeira premissa que nós queremos derrubar e que dá sustentação a tudo isso, é esta que você lê aqui. Jesus era rico. Você já deve ter ouvido coisas desse tipo. Não faz muito tempo que alguém lá em Belo Horizonte veio com esse papo de que o jumentinho no qual Jesus montou no dia da entrada triunfal em Jerusalém equivaleria hoje a uma BMW 0 quilômetro. Só esquecem que o jumentinho era emprestado. O jumentinho não era de Jesus. Talvez você também já tenha ouvido falar que Jesus se vestia com tanta elegância, suas roupas eram tão caras, que não foi à toa que os soldados disputaram sua túnica. Como se naquela época houvesse alta costura. Como se naquela época houvesse algum costureiro famoso. Como se Jesus trouxesse na túnica alguma, como é que diz? Etiqueta. Marca. Disputaram a túnica de Jesus não pelo seu valor monetário, mas porque ela não tinha costura. Os romanos não conheciam esse tipo de trabalho que era tão comum entre os judeus. E provavelmente a própria mãe de Jesus tinha feito aquela túnica. Então isso não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Veja o que Jesus diz em Lucas 9:58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu pergunto a você, o dono do império universal do reino de Deus poderia dizer isso? O dono de alguns desses impérios megalomaníacos poderia dizer isso? Hoje nós temos no Brasil líderes viajando para baixo e para cima nos seus aviões particulares. Eles poderiam dizer isso? Diz que um dia
Pode ser que eu erre o nome dos personagens, me perdoem, mas pelo que me consta, aconteceu com Tomás de Aquino. Se não foi com ele, não importa com quem tenha sido. Mas diz que ele foi visitar o Papa. E o Papa saiu mostrando todas as riquezas do Vaticano. Todos os tesouros. E chegou o momento em que o Papa teria dito: hoje nós não precisaríamos falar como Pedro, que para ele seria o primeiro Papa, né? Não temos ouro nem prata. E Tomás de Aquino teria respondido: mas também não podemos dizer para o aleijado: levanta-te e anda. Parece que nós invertemos as coisas. Parece que o mundo conseguiu seduzir nosso coração. Transformamos os tesouros deste mundo no alvo da nossa cobiça. Os grandes ícones hoje, dentre os pregadores, não são os que batizam o maior número de almas, os que enviam mais missionários, mas os que se vestem mais elegantemente, os que ostentam relógios Rolex, que andam em carros blindados. E Jesus diz: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. A segunda premissa é a que diz que Jesus se fez pobre. Admitem que Jesus não era rico. Se fosse rico, não teria nascido no estábulo. Mesmo não tendo vaga nas hospedarias, quem tem dinheiro compra. Ok, ele era pobre, mas ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Oh, maravilha! Ele nasce numa manjedoura para que o meu filho possa nascer num berço de ouro. Ele anda de jumentinho emprestado, mas para que eu possa dirigir uma Mercedes-Benz. Ele não tem onde reclinar a cabeça para que eu possa dormir sobre um travesseiro de pena de ganso. O verso usado para isso é 2 Coríntios 8, 9, onde o apóstolo Paulo diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então está na Bíblia. Então eles estão certos. Tudo que Jesus fez foi para que nós fôssemos ricos. O sangue derramado, vertido no madeiro, não tinha outro objetivo senão que nós pudéssemos morar numa cobertura de frente para a praia. É isso? Ou será que nós compreendemos de maneira errada o que Paulo está dizendo? O que significa dizer que ele se fez pobre? Sendo rico. O mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, do 4 ao 7, e depois no verso 30, vamos saber de que riqueza Paulo está falando. E esta epístola é endereçada à mesma igreja para a qual ele disse que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Olha o que ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Agora, olha de que riqueza ele está falando: em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais adiante, no verso 30, ele diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, que mais? Justiça, que mais? E redenção. Você quer mais o quê?
Você acha que isso aqui não é suficiente? Você acha que o ouro, a prata deste mundo valem mais do que sabedoria, justiça, santificação e redenção? Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perceba o paralelo. Ele sendo rico, isto é, rico da justiça de Deus, se fez pobre, isto é, se fez pecado, para que nós fôssemos ricos, isto é, para que a sua justiça fosse computada na nossa conta. Não tem a ver com riquezas materiais, amados, mas com algo que transcende qualquer riqueza que esse mundo possa nos oferecer. Terceira premissa: Jesus morreu para que tivéssemos vida em abundância. Ô, palavra abençoada, como se usa hoje em dia, né? Vida com abundância. Comida jogando fora. A casa não cabe mais de tanta coisa. Aí vem o desperdício, né? Coisa que eu via com tanta frequência nos Estados Unidos, e agora cada vez mais vejo aqui. Parece que o Brasil está seguindo o mesmo caminho dos países ricos. Todo mundo agora quer ter uma televisão de 50 polegadas. Quanto mais fina, melhor. Todo mundo quer ter o melhor dessa terra, porque pega aquela passagem de Isaías que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Primeiro que não é o melhor, é o bem desta terra. O melhor é por nossa conta. E o bem desta terra não tem a ver com as coisas materiais, queridos. João 10, 10, Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus quis dizer com vida com abundância? É dinheiro na conta sobrando? É aquele cruzeiro no Caribe? Isso é vida com abundância? É dirigir um carro 0 quilômetro, importado? Isso é vida com abundância? Pois veja o que Paulo diz em Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, concluam. Então, vida com abundância, mas abundância de quê? De graça. Quando Paulo ora por 3 vezes pedindo: Senhor, remove de mim esse espinho na carne, Jesus responde de que maneira? A minha graça. Mas hoje a graça não basta mais. A gente quer algo além da graça. A gente quer alguma coisa concreta, palpável. A gente não se contenta com a graça porque não sabe o que de fato ela representa. Se não fosse a graça, queridos, estaríamos todos no inferno, e merecidamente. Se não fosse a graça, Deus não nos daria nem atenção, quanto mais resposta às nossas orações. Em Romanos 5,17, ele diz: porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância de quê? Da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Sinceramente, eu acho que dispensa comentário. Está tão mastigado que eu não preciso comentar. Isso é vida com abundância. Eu não preciso de mais nada. Qualquer coisa a mais é bônus. 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 2. Como em muita prova de tribulação houve abundância. De quê? De alegria. A graça dá
alegria. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Paulo está dando testemunho de como aquela igreja, que era considerada a mais pobre, manifestou um desejo tão grande de estender as mãos em direção ao povo de Jerusalém. Paulo estava recolhendo ofertas para socorrer a igreja em Jerusalém. E quando Paulo chega a essa cidade a que ele se refere, ele quer poupar aquele povo, porque ele vê que a condição daquele povo era igual ou pior do que a condição do povo em Jerusalém. E aquele povo faz questão absoluta: nós vamos contribuir, mesmo sendo pobres, mas ali havia abundância de alegria e de graça. Você não pode medir a graça de Deus por aquilo que a pessoa tem depositada na conta. Você não pode medir a bênção de Deus na vida da pessoa pela roupa que ela veste. A quarta premissa, e essa aqui é perigosa. A primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu tremi e temi por aquilo que isso poderia resultar. Se pregado de maneira equivocada, resultaria na canonização de Maquiavel. Maquiavel hoje é o santo padroeiro, é o patrono da teologia da prosperidade. As pessoas querem ter um testemunho para dar. Elas querem aparecer na televisão, contando: cheguei na igreja com a mão na frente, outra atrás, endividado até o último fio de cabelo, agora eu tenho uma frota de caminhões. E tudo num espaço de tempo recorde, em 3 meses. Aí você diz: como? Quantas pessoas esta pessoa precisou passar para trás? Quantas mentiras ela teve que contar? Quantos calotes ela deu nos seus fornecedores? Não estou julgando, não, estou levantando aqui questões. Mas aí vem o pregador e diz: esquenta não, Deus tira dos ímpios para depositar na conta do justo. Você já ouviu isso quantas vezes? O ímpio tem mais é que ser passado para trás. É juízo de Deus. Você é santo, você é salvo, você tem que aprender a tirar vantagem em cima do ímpio. Te deram um troco a mais, fica na sua. É Deus tirando do ímpio e depositando na sua conta. Apareceu dinheiro na sua conta, não procura o gerente para saber o que houve, não. É Deus. Alguém está ficando prejuízo, mas você está sendo abençoado. Então os fins justificam os meios? Então Maquiavel estava certo? Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Oh, maravilha! Estou esperando o pastor André dar um grito: é nisso que eu creio. Fala aí. O problema, queridos, é que a gente faz uma leitura já com alguns pressupostos. Será que é isso mesmo que o escritor sagrado está querendo dizer? Que o salvo tem que sair por aí dando volta no ímpio? Levando vantagem em cima dos ímpios? Aliás, tem crente que gosta de levar vantagem até em cima de outro crente. Não poupa ninguém. Ele olha para o outro e diz: vai que é um lobo travestido de ovelha. Vou arrancar tudo que ele tem agora. Mas pelo menos eu vou ter um dizimão para dar esse mês. O pastor vai ficar alegre. Pelo menos vou fazer um voto. Vou levar lá não sei quantos mil reais. Como se Deus estivesse propenso a isso. Barganha. Olha o que diz Jó 27, do 16 ao 17. Embora amontoe prata como pó,
e acumule vestes como barro, ele as pode acumular, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Não parece dizer a mesma coisa que Provérbios? Quer dizer, o sujeito dá um duro danado, constrói lá uma fortuna, e depois aquilo vem para a mão do justo. Vamos ver se é isso mesmo? A outra passagem, que parece dizer o mesmo. O que aumenta a sua riqueza, Provérbios 28, 8. O que aumenta a sua riqueza com juros e usura, ajunta para o que se compadece do pobre. Mais uma vez, parece dizer que Deus permite o ímpio prosperar só para ter o gostinho de tirar dele e dar para o justo. E Eclesiastes 2:26, já eu explico tudo isso. Eclesiastes 2:26. Porque ao homem que lhe agrada, isto é, que agrada a Deus, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Se eu paro aqui, ok, fechou. Como diz a moçada hoje, fechou balão. Mas deixa o Salomão molhar o bico e terminar. Também isso é vaidade e desejo vão. Agora fechou o balão. O que essas passagens de fato almejam dizer? Tais passagens não significam que devemos almejar a riqueza dos ímpios ou tentar levar qualquer vantagem sobre eles. Em vez disso, significam que muitas vezes, não é regra, muitas vezes Deus prospera o ímpio para que através dele outros sejam beneficiados, inclusive o justo. Onde você trabalha? Para quem você trabalha? É um irmão em Cristo? É alguém que serve ao teu Deus? Você sabia que Deus pode estar prosperando agora, mesmo sendo ele o ímpio que é, por sua causa? Ele é apenas o canal que Deus está usando, não apenas para abençoar você, porque você não é o centro do universo, mas abençoar outros chefes de família, que estão lá ao seu lado, trabalhando no mesmo expediente que você. Então não faz sentido eu ficar orando contra o ímpio, ou ficar questionando, por que o cara não é dizimista, não é da igreja e está prosperando, e eu que estou na igreja, que sou dizimista, que sou fiel, estou aqui nessa... Você não pode questionar a justiça de Deus. Porque Deus pode estar prosperando para que através dele, mesmo sendo o que é, abençoar tantos outros, inclusive você. Se tem uma coisa que você não pode cultivar no seu coração, é sentimento de inveja. Jamais se atreva a acusar o Senhor de ser injusto, porque inveja nada mais é do que uma acusação. É dizer, Deus não está sendo justo. Como é que Deus prospera fulano e não prospera a mim? A sexta premissa: a prosperidade é um indicador de espiritualidade. Então, se o cara está prosperando, ele é fiel, ele é de oração, ele é dizimista, enfim. Se de repente a torneira fecha, ele deve estar em pecado, ele está endemoniado, ele não deve estar dando dízimo. Aí vem um monte de acusadores. Para mim, dentre todos os pilares da teologia da prosperidade, esse é o mais cruel, porque a pessoa se sente no direito de julgar a outra. Eu vi um pregador uma vez ter a coragem de dizer, se uma pessoa
recorre a você em busca de ajuda, essa pessoa é um enviado do inferno para tomar o que você tem. Eu vi isso. Ontem, depois do culto, chegou um rapaz aqui, aliás, ele chegou durante o culto, pediu para conversar comigo depois do culto. E me contou uma história de que foi participar de um assalto e o colega dele recebeu 2 tiros no peito, o menino tinha 16 anos, morreu na hora, e ele amargou 4 anos na prisão. E diz, pastor, eu não estou te pedindo nada, eu só queria que o senhor orasse por mim, porque eu saí antes de ontem, estava aqui na Água Santa, e minha família está lá em Saquarema, e eu não quero voltar para essa vida. E começou a querer chorar. E eu confesso, eu tive vontade hoje de fazer uma besteira, porque eu estou sem dinheiro. Eu ouvi a história dele, sabe como é que é? Você fica gato escaldado, né? Já ouvi tanta história aqui. Mas algo tocou no meu coração. Eu meti a mão no bolso, tirei um dinheiro meu particular e dei. E falei, agora ouça o que eu vou lhe dizer. Eu estou semeando na sua vida. Eu estou acreditando no que você me contou. Se você der a esse dinheiro outro destino que não seja o que você acaba de me dizer, isso aqui poderá ser uma maldição na tua vida. Você poderá ter um fim pior do que teve o teu amigo. Se você considerar a possibilidade de voltar para o crime, pode ser que Deus não te dê outra oportunidade. Ele me contou que dentro da prisão, ele teve um encontro com Jesus. Se converteu. Mas que depois que saiu, teve vontade de voltar para a criminalidade. Mesmo que toda aquela história tenha sido uma mentira. E eu, de boa fé, caí no conto do vigário. Mas eu não posso achar que uma pessoa necessitada, que me bate a porta, que me peça ajuda, é uma enviada do inferno para tomar o que eu tenho. Se Deus me deu condição de ajudar, se ele mentir, o problema é dele. Se ele pegou o dinheiro e foi comprar droga, o problema é dele. E eu avisei. Falei sério com ele. Eu não posso esquecer que omissão também é pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. O problema é que as igrejas hoje querem ter o monopólio da arrecadação. Cuidado com quem pede dinheiro na rua, não dá não, porque se você der para aquele, deixa de dar aqui. Você não tem que ajudar orfanato, você não tem que ajudar asilo, você não tem que ajudar nada, tem que vir tudo para a igreja. Por quê? Por que você não pode estender a mão para quem precisa? Voltando aqui, a prosperidade como indicador de espiritualidade. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, do 10 ao 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí, nesse contexto, ele diz, posso todas as coisas. Hoje, este verso, isolado do contexto, é um dos mais usados pelos teólogos da prosperidade. Você pode todas as coisas, meu irmão. Você pode morar de frente para a praia. Você pode comprar um automóvel importado. Você pode viajar o mundo todo. Você pode tudo. Mas não é disso que Paulo está dizendo. Paulo diz, eu posso todas as coisas, inclusive padecer necessidade. E eu sei o que é passar privação. Será que quando Paulo estava passando privação, ele estava em pecado? Eu vejo pregadores na televisão, quando pedem oferta, dizendo, mas você tem que colocar sua semente num solo fértil, o meu.
Porque olha as minhas obras, olha quanto programa de televisão, olha quanto investimento. Então Paulo não era um solo fértil? O cara passou mais da metade do ministério atrás das grades. Durante anos ele teve que trabalhar para se sustentar. A igreja não tinha condição de mantê-lo. Ele trabalhava. Ele estava em quê? Em pecado? Sob influência demoníaca? Será que Paulo não estava sendo fiel no dízimo? Gente, é tanto besterol. Eu não sei de onde essa gente arruma tanta criatividade. Esse mesmo sujeito que disse que se alguém vier em busca de ajuda, não atenda porque é um enviado do inferno, esse mesmo sujeito disse que teve 2 revelações. É interessante que eles contam como sendo revelação, né? Deus falou comigo. Que Jó só passou pelo que passou porque Jó não era fiel no dízimo. De onde ele tirou isso? Não bastasse os amigos de Jó, mais um para acusá-lo? E para completar, ele disse que Jesus, quando expulsou lá a legião que estava no Gadareno, só permitiu que aquela legião entrasse nos porcos, porque o dono dos porcos não era dizimista. Meu Deus! E como é que o povo de Deus engole essas coisas? Eu não consigo entender. A falta de maturidade, sei lá, às vezes eu acho que falta é massa encefálica mesmo. Não é possível uma coisa dessa. A 7ª, a prosperidade é um dom de Deus. Eu não vou discordar disso. Eu creio que prosperidade, riqueza é dom de Deus. Não é este o problema. O problema é o que se faz com isso aqui. Vamos ler. Eclesiastes 5,19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens. Veja, a todo homem, não está se referindo só aos da fé, não, a todo homem. Isso inclui o cenoura Bravanel. A quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Quer dizer que o cenoura Bravanel não teria chegado onde chegou se Deus não houvesse permitido. Pelo que consta da sua biografia, começou vendendo pente aqui na Praça Mauá. E olha onde o cara chegou. De onde veio a sagacidade, toda aquela habilidade, inclusive de comunicação, para que ele chegasse a esse ponto. Então, é dom de Deus, isto é uma concessão divina. Deus fez uma concessão. Mas para quê? Você tem ideia de quantos milhares de funcionários tem o SBT? E desses, quantos servem a Deus? Eu estou me referindo ao SBT porque eu falei do Silvio Santos, né? O cenoura Bravanel, que é o nome de certidão dele. Quer dizer, Deus não o prosperou apenas para que ele pudesse gozar de toda aquela riqueza, mas para que através dele alguém fosse beneficiado também. Olha o que diz 1 Timóteo 6, do 17 ao 18. Eu gosto muito dessa passagem. Geralmente, quando você se dirige a uma pessoa de uma classe social acima da sua, você vai cheio de tato, né? Tentando ser o mais agradável possível. Você vem solicitando. Aí Paulo resolve dar um chute no pau da barraca e diz para Timóteo: manda aos ricos deste mundo. Dureza, hein? Que não sejam altivos,
nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. Está em linha com o que você leu lá em Eclesiastes. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. E ele não está falando dos ricos dentro da igreja, até porque Tiago diz, e Paulo parece concordar, que havia muita pouca gente de bem dentro da igreja. Eram raros. A grande maioria daqueles que eram atraídos ao evangelho eram pescadores, era gente de estirpe humilde. Então Paulo diz a Timóteo, manda aos ricos deste mundo, é os lá de fora, avise a eles que o que Deus deu para que eles gozassem, não é só para eles. Eles têm que ser liberais, eles têm que ser ricos em generosidade, em boas obras. A oitava premissa: sacrifícios financeiros forçam Deus a nos abençoar. Essa é velha. Mateus 12, 7, Jesus diz, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, não sacrifício, não condenarias os inocentes. Deus não está requerendo o sacrifício de ninguém, não para ser abençoado. Dentro do contexto da nova aliança, até há lugar para sacrifício, mas nunca no afã de querer merecer de Deus alguma coisa, nunca no afã de colocar Deus contra a parede, de forçar Deus a te abençoar, ainda que a contragosto. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 16, ele diz, com que sacrifícios Deus se agrada hoje na nova aliança, depois que Jesus fez o sacrifício definitivo na cruz. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, por quê? Com tais sacrifícios Deus se agrada. É claro que a igreja, ela precisa ser mantida, ela precisa de ofertas, ela precisa de contribuições voluntárias, mas o povo de Deus tem que aprender, não é só ofertar, tem que aprender a repartir com o outro. Aquela pessoa na igreja que está passando necessidade, você não deve julgá-la, você não deve censurá-la, ela é a oportunidade que Deus está te dando para você ser bênção. No último dia, Jesus vai dizer, eu tive fome e me deste de comer. Mas quando, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Tiago vai dizer que não adianta a pessoa chegar na igreja, passando necessidade, frio, fome, e o pregador se dispor apenas a impor as mãos e orar. Olha que sem vergonhice. Pastor, meu estômago está roncando. Fecha os olhos. Oh Deus, abra as portas. Agora vai nessa fé, tá? Vai nessa fé que Deus vai te abrir as portas. Não, essa oração é hipócrita. Se ele está com fome, ele precisa de comida. Se tem pão na igreja, o seu dever é repartir. Se ele está com frio e você tem condições de esquentá-lo, esquente-o. Partilhe com ele. Não basta orar e desejar a bênção, tem que ser bênção. Tem que ser o canal através do qual Deus vai mudar a sorte daquela pessoa. A nona premissa: palavras positivas atraem prosperidade. Confissão positiva. Você passa em frente a uma agência, joga uma pedrinha ungida num carro lá, cuidado para não quebrar o para-brisa, e confessa as palavras mágicas.
Eu declaro que esse carro é meu em nome de Jesus. No outro dia vai amanhecer na tua garagem. Pode ter certeza, é a palavra. Confessou positivo, acontece. É assim que a banda toca, gente. Olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 14, 23. Há proveito em todo o trabalho. Meras palavras, porém, só levam à pobreza. Você pode confessar até não aguentar mais. Vai trabalhar, não? Se isso funcionasse, meu irmão, se isso funcionasse, amanhã mesmo eu estava jogando na loteria e confessando. E eu já vi gente fazer isso. Eu conheci um pastor que disse que teve uma revelação que ia ganhar na loteria e fez todo mundo entrar no bolão com ele. Deus me mostrou. Confessou positivo até o dia do resultado. Depois do resultado, malandro, não tem mais confissão que dê certo. Você quer saber a receita da prosperidade? Está aqui. Aproveitem todo o trabalho. Quer prosperar? Trabalhe. A teologia da prosperidade promete uma prosperidade mágica. Vai aparecer dinheiro na sua conta. Vai não, meu irmão. Não é assim que Deus trabalha. Quer prosperar? Trabalhe. Apocalipse 3:17. Parece que essa igreja aí foi a primeira expoente da teologia da prosperidade. A igreja de Laodiceia. Entrou nessa de confessar positivo e ó. Porquanto dizes, rico sou. Quem diz está confessando. Eu sou rico. Estou enriquecido. De nada tenho falta. Nota 10 para essa igreja. Está no caminho, né? Confessando. Aí Jesus corta o barato deles. E não sabe que és um coitado. Jesus aqui pegou pesado. Você sabe o que quer dizer coitado? Sabe não, né? Então deixa para lá. Ah, meu pai. Coitado. Vem de coito. Tem outra palavra bem feia hoje que é usada para isso. Para Jesus chegar ao ponto de dizer para essa igreja, você é um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu, e fica aí, eu sou rico, eu confesso que eu sou rico. Você não tenha nada. Hã? Algumas traduções diz um desgraçado, quer dizer, sem graça. Então, palavras, meras palavras, só conduzem à pobreza, meu irmão. Não adianta você ficar dizendo à torta e à direita, isso é meu, aquilo é meu. Se você deseja chegar a algum lugar, estou falando agora em termos econômicos, só tem duas coisas a fazer. Estude, se prepare e trabalhe. Fora disso, meu irmão. Teologia da prosperidade versus prosperidade bíblica, que eu coloquei entre parênteses, justiça do reino. A teologia da prosperidade foca no indivíduo. A prosperidade bíblica é sempre coletiva. Na mentalidade predominante no mundo, eu ganho, tu perdes. Para que eu ganhe, alguém tem que perder. Na mentalidade do reino, eu ganho, você ganha, ele ganha, ninguém precisa perder. A minha felicidade não precisa custar a infelicidade de ninguém. Jeremias capítulo 29, verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Há uma outra tradução que diz,
Orai pela paz da cidade. O conceito hebraico shalom, você já deve ter ouvido esta palavra muitas vezes, até como saudação, né? Tem crentes que gostam de saudar uns aos outros com shalom. Eu, como não sou judeu, fico na paz mesmo. Mas esse conceito shalom é muito amplo e pode significar tanto paz quanto prosperidade. O conceito shalom tem a ver com todas as condições propícias ao desenvolvimento. Então, quando um judeu desejava shalom para outro, estava dizendo que a sua terra seja produtiva, que na sua rota comercial você não seja assaltado. Isso era shalom. Só há prosperidade onde houver sossego, tranquilidade, onde você planta sabendo que vai colher. E aqui Deus usa o profeta Jeremias para o povo que havia sido deportado para a Babilônia. Preste atenção, Babilônia, que biblicamente representa todo um sistema maligno. O Senhor diz: busquem a prosperidade dessa cidade, porque se ela prosperar, vocês prosperam. Então não é uma prosperidade mágica. Não é uma coisa do tipo: quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Não importa se o meu vizinho está desempregado, não importa se a inflação está galopante, não importa se a miséria está predominante, o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Gente, que cristianismo miserável, que faz as pessoas serem em si mesmadas, preocupadas só com o seu umbigo. Deus vai me prosperar, não importa o contexto social em que eu esteja. Não, meu irmão. Eu tenho que celebrar toda vez que o Brasil cresce economicamente, porque não é só o país que está crescendo, isso também representa o crescimento dos meus irmãos. Eu tenho que celebrar toda vez que eu leio uma notícia de que o índice de desemprego alcançou o menor de não sei quantos anos. Glória a Deus, é mais gente trabalhando, é mais prosperidade para o povo. Então não é uma coisa voltada para o indivíduo, é algo que engloba a coletividade. Nós somos uma teia de relações. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se Deus abençoa o teu vizinho, através desta bênção, está abençoando a você. A teologia da prosperidade prega a concentração de bens. A prosperidade bíblica prega a distribuição. Olha o que diz Isaías 5, versos 7 e 8, e depois o verso 20. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, concentração. Reúnem campo a campo, latifúndio, até que não haja mais lugar e fiquem como os únicos moradores no meio da terra. E o pior é que essa é a mentalidade da igreja hoje. Eu contei aqui para vocês um dia desses, estou assistindo o pregador na televisão, e ele mostra lá que ele está construindo uma catedral para não sei quantas mil pessoas. Aí daqui a pouco ele dá uma parada e diz: mas é o seguinte, gente, vou confessar algo para vocês. Em frente a um terreno de não sei quantos 1000 metros quadrados. E eu quero que o Brasil todo ore que esse terreno vai ser nosso. Só que atualmente estão construindo lá edifícios, ou vão construir lá edifícios, onde vão morar não sei quantas 1000 famílias. Eu quero que vocês orem para Deus embargar essa obra. E aquele terreno já é nosso em nome de Jesus. O povo gosta disso, né? Aí o povo aplaude, e é tomado em línguas. Oh, aleluia! Que se dane o mundo.
Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu tenho que estar por cima, não por baixo. É esse o espírito do evangelho? Vem cá, e as milhares de famílias que seriam beneficiadas com essas moradias? Não, mas eu tenho que ter a maior igreja do Brasil. Não estão trabalhando pelo reino de Deus, estão trabalhando na edificação dos seus impérios particulares. Será que Deus está nisso? Não estou julgando, estou levantando a questão. Reflita você, é nisso que Deus está? O outro cismou que vai ser dono da maior rede de televisão brasileira. Ainda que para isso ele tem que colocar duas lésbicas se beijando num programa de televisão que compete com o Big Brother. Hã? É nisso que está o Senhor? É isso que vai mudar o mundo? Em saber que os contratos milionários feitos com os artistas desse canal, boa parte da grana vem das fogueiras santas de Israel, é lamentável. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Em nome do ganho, em nome do lucro, em nome da prosperidade, nós invertemos os valores. O importante é chegar lá, não importa em quantos eu vou dar volta. Eu quero é concentrar. Eu quero monopólio. Tudo meu. Não sobra mais espaço para ninguém. A prosperidade bíblica toma contramão. Ela quer que haja distribuição, não concentração. Salmo 35, verso 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Gente, quando a Bíblia fala de justiça, equidade, está falando de distribuição. Ninguém ficou com muito, ninguém ficou com pouco. Deus distribuiu. Igualdade. Por isso que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Ninguém fala e a sua justiça, só o reino. Aí sim, tudo vai ser acrescentado. Por quê? Vai ser distribuído. Por que na igreja primitiva não havia nenhum necessitado? Deus estava fazendo cair dinheiro do céu? Fazendo aparecer na conta? Não. Porque ninguém dizia que algo era seu. Tudo era repartido. Essa é a justiça do reino de Deus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E o servo em questão aqui não é uma pessoa, é Israel. É o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. Deus deseja a nossa prosperidade, mas não concentrando, distribuindo. A prosperidade bíblica é resultado da prática dos princípios bíblicos, como trabalho, economia, partilha. Na teologia da prosperidade, a prosperidade se dá de modo sobrenatural, como num passe de mágica. O sujeito dorme pobre e amanhece rico. As pessoas esperam sua vez de serem abençoadas, como quem espera o resultado de uma loteria. Quando elas ouvem um testemunho de alguém que ficou rico da noite para o dia, elas fomentam a esperança: vai chegar a minha vez. Hoje foi a vez dele, mas um dia eu ainda vou estar lá em cima dando testemunho. Eu também vou prosperar. Loteria. Olha o que diz Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Em que você é bom? Faça aquilo em que você é bom, para que tenha o que repartir
com os enviados do inferno para tomar o que é seu. É isso? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Deus está dizendo, meu filho, não é errado você querer prosperar, desde que a sua motivação seja suprir a necessidade de alguém. Você quer ser um empresário? Não tem erro nenhum em querer ser um empresário, desde que a sua motivação seja quantos chefes de família eu vou empregar, quanta gente eu vou abençoar. Não é o carro que você vai dirigir, a casa que você vai morar, a onda que você vai tirar com seus familiares. Não. Quem você vai suprir? Quem vai se beneficiar da tua prosperidade? Versos censurados pela teologia da prosperidade. Agora que a coisa vai pegar, nos próximos 10 minutos para a gente encerrar. Esses versículos bíblicos, pasmem, estão na Bíblia. Eu não os inventei. É engraçado que a turma gosta de inventar versículo e todo mundo acha que está. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Aonde? Nunca li. Tem outros. O pessoal pega ditado popular e acha que é versículo. Não está escrito na palavra de Deus que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só se você escreveu aí na contracapa da sua Bíblia. Epístola de São Mauro, capítulo 3, verso 26. Mas esses que você vai ler agora estão na Bíblia, mas ninguém diz. Não conta, não espalha, ninguém precisa saber. Porque são bombas que não vão deixar esse prédio de pé. O edifício da teologia da prosperidade. Vamos lá? O primeiro, clássico, Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando os faraós morriam, eles eram enterrados com todos os bens amealhados durante a sua vida. Diamantes, pedras preciosas, ouro, ia tudo com eles. Por isso que se fazia, né, aquelas pirâmides enormes. Até os servos de Faraó eram mortos para serem enterrados junto. Porque eles acreditavam que, morrendo aqui, acordava na outra vida, e quem o havia servido aqui, continuaria servindo lá. Vem Jesus e quebra isso e diz, larguem de ser bobos, não ajuntem tesouros na terra, não amem o dinheiro, gente. Olhe para o dinheiro se perguntando que bem você pode fazer a alguém através dele. Não veja como um fim, veja-o como um meio. Alguém já disse que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, é tirano. Ele está disputando a lealdade do seu coração. Por isso Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve às riquezas. Lucas 12, 15. Olha o que Jesus diz ao povo, olhai e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A igreja não tem que estimular ganância nas pessoas. Pega um verso tão precioso como aquele em que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, e dizem, está vendo? Você não pode se conformar com a sua situação econômica, você tem que prosperar. Não é assim. Avareza, apego às coisas materiais. Nós mesmos acabamos
diferenciando entre o rico e o pobre. A gente trata o rico numa medida, trata o pobre em outra. Tiago denuncia isso. Tiago diz que quando um rico chegava na igreja, alguém o colocava nos primeiros assentos. Quando era um pobre, deixava lá atrás em pé. Isso foi denunciado por Tiago. Acontece hoje ainda. O pastor tem tempo para atender quem dá um dízimo mais graúdo, mas quando o desempregado quer ser atendido, toma um chá de cadeira. As pessoas valem quanto pesa, valem a roupa que usam, o carro que dirigem. Mas no reino de Deus nós valemos o quanto Jesus pagou pela nossa alma na cruz do Calvário. Em Hebreus 13, 5, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Há pessoas que parece que tem um buraco negro na alma, quanto mais tem, mais quer, suga tudo. Você tem que aprender a se contentar com o que Deus te deu. Você tem que aprender a adotar uma postura de gratidão. Eu vi um testemunho, que foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Um empresário contando lá da Donep, dizendo que um dia a esposa colocou um prato para ele com arroz e ovo. Ela cristã, e ele também. Ela sentou e agradeceu a Deus. Ele gritou um palavrão e disse, eu não vou agradecer a Deus por essa M. E fez uma oração desaforada e disse, não é para isso que eu te sirvo. Aí ele conta, desde esse dia, aleluia, lá em casa é só filé mignon. Meu irmão, pelo amor de Deus, seja grato pelo que Deus está te dando, meu irmão. Hoje é miojo, amém, obrigado Jesus pelo miojo. Amanhã tem filé mignon, obrigado pelo filé mignon. Para de murmurar, porque a vida não consiste nisso. Em Romanos 12, 16, sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altivas. Risca isso da Bíblia, pelo amor de Deus. Isso não deveria estar aí. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Vai discordar da palavra? Não sejais sábios aos vossos olhos. Em 1 Timóteo 6, do 7 ao 10, o apóstolo diz, porque nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em... Eu quero ver alguém pregar isso aqui numa corrente de empresário. Cai em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. É laço, porque o amor ao dinheiro é o quê? Quantas famílias você já viu sendo divididas por amor ao dinheiro? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Se eu sei que essa cobiça desvia a pessoa da fé, eu vou alimentar essa cobiça? E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Eu estou tentando adiantar por causa da hora. Estamos na reta final agora. Eu separei aqui 5 ou 6 versos muito interessantes e muito parecidos uns com os outros. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. E aí? Não tem travesseiro mais confortável do que a consciência tranquila, Otacílio. Não dei volta em ninguém, não menti para ninguém, não tomei nada de ninguém. Aleluia, obrigado, Jesus. Não tem sono mais doce do que o sono do trabalhador honesto.
Conversa com um milionário desses aí, que vive mamando nas tetas do governo, e você vai descobrir homens que há muitos anos não sabem o que é dormir. O maior índice de suicídio não é entre os pobres, é entre os ricos. Eu estava na Suíça quando começamos o trabalho lá, e me levaram diante de um prédio na cidade de Lugano. Primeiro disseram: bispo, nós estamos andando sobre dinheiro. Aqui embaixo estão os cofres subterrâneos das maiores fortunas do mundo. Aí daqui a pouco paramos, olhei um prédio maior se destacando dos demais, e o rapaz me disse: daqui, bispo, quase toda semana pula um. E geralmente de terno, gravata, malinha 007, sobe, e o povo se reúne aqui para cantar. Adivinha? Pula, pula. Provérbios 17:1, é melhor um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Provérbios 15:16, é melhor o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 19:1, melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso de lábios e tolo. E para terminar, Provérbios 15:17, melhor é um prato de hortaliça onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Eu pergunto, precisa dizer mais o quê? Alguém ainda tem dúvida? Alguém ainda acha que a teologia da prosperidade tem alguma justificativa? Algo que a faça merecedora da nossa dedicação? O problema é que dá certo, né? Porque atiça a cobiça das pessoas. Dar às pessoas o que elas querem receber. Todo mundo quer enricar. Todo mundo não quer dar testemunho, que na verdade eu não vejo como testemunho, eu vejo como vantagem. Todo mundo quer ter vantagem para contar. Quando é que Deus vai levantar um povo que tome a contramão disso? Aliás, quando é, não. Deus já levantou. E não pense você que esse povo se resuma a esse grupo que está aqui, não. Deus está levantando dentro das próprias denominações. Tem gente inconformada dentro de cada denominação, seja histórica, reformada, pentecostal, neopentecostal, até dentro do catolicismo. Deus está levantando gente que, voltando para as escrituras sagradas, está descobrindo que essa teologia famigerada é uma falácia. Só cai quem quer. Conhecendo a verdade, jamais voltaremos a cair. Eu quero convidá-los a ficar de pé. Glória a Deus.